Shalom, amados. Quero partilhar algo contigo a respeito daquilo que às vezes está impedindo o agir de Deus, impedindo o seu milagre, impedindo uma porta se abrir, impedindo você ser estabelecido em lugares maiores. No Salmo 18, 24, diz: pelo que me retribuiu o Senhor conforme minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. É muito forte esse texto, que o Senhor tratou com ele conforme o caminho de justiça que ele tinha decidido e conforme a pureza das mãos. E existe coisas simples na vida que impedem o milagre. Em Romanos 6, 23 diz assim, que o salário do pecado é a morte. Uma pessoa às vezes está numa prática de um pecado grave e querendo buscar de Deus um milagre. Deus cura mais fácil um ímpio do que um que já crê e se obstinou contra a verdade. Segundo erro que nós temos que cuidar é a falta de perdão. Quando Jesus tratou do perdão, ele foi veemente, ele foi muito forte. Em Mateus capítulo 6,14, ele diz: se você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, teu pai não te perdoará. E a falta de perdão gera muitas enfermidades. O terceiro motivo é a motivação do teu coração. Apocalipse 2:23 diz que o Pai sonda a mente e o coração. Às vezes a nossa motivação é de manipulação ou de induzir uma pessoa ao erro, induzir uma pessoa a pecar. A nossa motivação, ela pode estar ligada ao espírito de Jezabel, ao espírito de rebeldia, todas as atitudes que você vai tomar. Vê de onde ela veio, porque o Senhor sabe de onde ela veio. E se ela tem uma raiz, uma motivação de rebeldia, você vai entrar num lugar de crise. Se você tem uma motivação de fingimento, rebeldia, manipulação, essas motivações parecem ser simples, mas o Espírito Santo não gosta disso. Jesus, ele determina claramente que ele sonda a mente e o coração. A falta de fidelidade também, às vezes, impede você entrar em outro lugar. Mateus 25, 23, ele fala: ser fiel no pouco, eu vou te estabelecer no muito. Quando você decide caminhar em fidelidade, medita de dia e de noite na palavra, ele vai te estabelecer em lugares diferentes. A oração, o jejum, a viúva, o órfão, os princípios que foram estabelecidos para você, que são tratados com fidelidade, e isso vai sustentando você. Se você não se comportar com fé, em Marcos 9:23 diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Por isso que aquele que crê, ele determina, ele tem um posicionamento dentro da palavra. Se o teu posicionamento está em conformidade com a palavra e você se mantém declarando, algumas coisas são mais rápidas, algumas coisas você é mais provado e demorado, mas precisa crer. Em Eclesiastes diz assim: tudo é formoso no tempo de Deus. Tudo fora do tempo. Eclesiastes 3:11. É formoso. Você precisa compreender uma coisa. Existem coisas que Deus te prometeu e Ele está te preparando para aquilo. Então, se você está andando alinhado com aquilo que Deus falou, você pode descansar que Ele vai fazer. Existem coisas que acontecem do dia para a noite, existem coisas que são semanas, meses, são pessoas que são anos. Você vai ver tudo isso dentro da palavra. Então, se ele vai te estabelecer sobre algo grande, grande mesmo, ele vai te provar e te trabalhar em coisas pequenas. Ele vai te moldar em situações do dia a dia. E eu queria colocar algo agora que é mais forte. No Salmo 66:18 diz assim: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Como você vence a iniquidade? Declarando textos de santidade naquela área da sua vida. A iniquidade é o que mais prende pessoas. É o que mais faz homens e mulheres tomar atitudes com motivação errada. A iniquidade motiva suas motivações malignas. Ela chama, parece que do inferno. O pecado que tirou Lucifer do posto dele foi iniquidade.
se achou iniquidade, Ezequiel fala isso, do próprio Satã. Ele era um anjo de luz, ele era querubim ungido. Por isso que nós vemos tantos escândalos, tantas coisas acontecendo, porque por causa da iniquidade. Ele diz, olha, se eu atender iniquidade no coração, ele não me virá. E então ele diz no outro versículo, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha súplica. Por quê? Porque o salmista entendeu que ele tinha que romper com a iniquidade, quebrar a iniquidade. Precisamos ter no nosso lábio uma palavra que confronta tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. Uma palavra de fé, uma palavra de salvação, porque nós somos salvos pela fé, justificados pela fé. Fé é aquilo que nós proclamamos no mundo espiritual. Fé é aquilo que nós determinamos em conformidade com a palavra. E do que tua boca fala muito, teu coração está cheio. Então você estabelece no teu coração um tempo novo, orando a palavra em voz alta, declarando textos exclusivos que vão gerar libertação e santidade na tua caminhada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.